Fala pessoas, dia 3/6, segunda-feira, e vamos às notícias. Lembrando, tem link da Amazon, clicou, navegou, comprou, né? Você ajuda o canal. Não sabe o que comprar? Só clique e navegue. Se achar alguma coisa, beleza. Se não achar, tá tranquilo. Um dia você vai precisar de alguma coisa e vai ajudar o canal, tá certo? Pessoal, vamos conversar hoje sobre notícias boas. O pessoal sabe aí que daqui pra frente é só pra baixo. No caso do Lula, porque polêmica da taxação de importados revela danos das trombadas no governo Lula. Quem tá falando isso é a Veja, tá? A Veja a gente sabe que sempre bateu muito no Bolsonaro e agora chegou a vez do Lula com essa foto emblemática, com a mão na cabeça, trombadas, problemas, e só no Nordeste a maioria acha Lula melhor que Bolsonaro, diz Poder Data. E é realmente só no Nordeste, viu? Porque no Nordeste 50% acha Lula melhor que Bolsonaro. Já no Sudeste 34% acham o Bolsonaro melhor, 36, né, acham o Lula melhor e 28 indeciso. O Sudeste tem uma gente indecisa absurda, tá? Bem surpreendente. Agora, já no Sul, no Norte, no Centro-Oeste, a maioria acha que o Bolsonaro era melhor. Porque o pessoal tá acordando, vendo essa questão de imposto para todo lado, vendo que tá difícil o mercado, tá difícil as contas. E você percebe que a mídia inteira está demonstrando, assim como a Veja, Poder 360, aqui Lula perde apoio em São Paulo e a aprovação de Tarcísio cresce. O Tarcísio tem demonstrado aí que chegou um plano B da direita, que é uma direita social, mais social-democrata, acredito eu, né, que conversa com todos os polos, né, vai para a esquerda, agrada a esquerda, agrada a direita, agrada o centro, então todo mundo começa a se conversar. E por isso ele vem aí sendo mais aceito, por mais que o Tarcísio sempre falou que não estava muito afim de ser presidente, não sei o que, mas vamos ver, né? Enquanto isso, Lula perde para Javier Milei e real se torna a moeda mais desvalorizada do mundo. O que fazer com seus investimentos no Brasil? Sinceramente, que investimentos? Brasil, se você tiver muito dinheiro, investe em outro lugar, porque o Brasil é complicado. E você vê que o Lula perde para o Javier Milei, porque o Milei é o cara que, por mais que eu acredito aí, né, que ele não é um direitista 100%, ele tem todos uns planos, mas como eu falei para vocês, a economia vai melhorar da Argentina e o Brasil cada vez mais afundando. E, como a gente viu na notícia passada, o povo tá acordando aos poucos, tá difícil, mas aparentemente, aquele seu vizinho, aquele pessoal, até mesmo o funkeiro, aquele que não gosta de política, quando vai no mercado, vai comprar alguma coisa, já começa a ficar complicado. E claro, a gente vai entrar na questão internacional. Zelensky critica Lula por priorizar a aliança com Putin. Priorizar não é bem assim. O Lula sempre, né, vamos dizer assim, foi um comunista. É simples. E sabe o que é que legal? Aqui, ó, o Brasil fez aliança com o agressor por interesse comercial, afirma Zelensky. Não é comercial, é ideológico. O que eu acho mais estranho é que nunca, né, esses líderes falam a verdade, tá? Que a verdade é o quê? Entregar realmente o que é comunismo, porque os globalistas, como eles admiram o comunismo, eles não querem desmanchar toda essa, vamos dizer, esse plano deles de deixar a coisa o mais velada possível. E por isso ele fala que nem China nem Brasil entende o que a Rússia trouxe à Ucrânia. O Zelensky, cara, esse é o problema. Eu não vejo ele falando a real. Tipo assim, Lula, China e Rússia, BRICS, são comunistas e por isso que estão do outro lado. Nada disso é dito. Você percebe que nada disso é dito para as pessoas. As pessoas vivem. Por isso que eu falo que é tão importante esse canal aqui e outros canais que falam a verdade. Poucos vêm falando a verdade. E, infelizmente, a gente tem essa confusão toda. Então, o Lula não está do lado do Putin por interesses comerciais. O cara iniciou o BRICS com Putin, pô, né? Deixa as coisas bem claras. Mas, por algum motivo, líderes mundiais, a grande mídia, ninguém vai chegar para você e falar a realidade do mundo, tá? A base, o raw, aquela coisa pura, realmente, a verdade pura para vocês. E pouca gente se interessa também no Brasil. Brasil cedia evento cultural promovido por Putin. Olha só, não é à toa, né? O Russian Seasons 2024 será prestigiado pela ministra da Cultura, Margarete Menezes, e pela ministra enviada pelo autocrata russo. Vai ser aí, acredito que é no Rio de Janeiro, né? Deixa eu ver se tem o nome ali. Sim, Teatro Municipal do Rio. Então, tá claro ou não tá claro? Tá muito claro, a gente avisou aqui. E olha só, a Alckmin diz que Lula é candidato natural à reeleição. O vice-presidente evitou dizer, no entanto, se
comporia novamente uma chapa competista em 2026. E o Alckmin, se você lembrar do Bolsonaro, que era sempre o Bolsonaro, enfrentou o inferno, até mesmo com o vice dele. O vice dele começou a dar umas cabeçadas, começou a meio que brigar. E o que aconteceu? O Mourão, né, ele no começo começou umas críticas, depois ficou calado e no final ele ficou mais ou menos, né, no final do ano fez aí uma declaração, né, em rede nacional, meio contra o Bolsonaro. E o Alckmin tá fiel até hoje. Você não vê uma crítica, você não vê nada, ele vai jogando o jogo, né? É impressionante. Claro que ainda estamos em 2024. Até 2026, vamos ver se o Alckmin continua assim, muito tranquilinho, né? Ele sempre foi um cara bem tranquilo, né? Nunca se viu ele alterado, né? Enfim, vamos ver. TSE recebe convite e vai acompanhar eleições na Venezuela. Então o TSE, né, vai acompanhar as eleições e vamos ver se vai fazer o mesmo trabalho que fez aqui no Brasil, né? Que a gente não pode falar como é que foi, mas com certeza, né, será aí a mesma coisa, sinceramente. Mas o Maduro não ia chamar a Europa, por que a Europa não está mais, né? Sobre Lula, a avaliação positiva do STF despenca de 31% para 14%. Pesquisa Poder Data mostra que 42% avaliam o trabalho da Suprema Corte como ruim ou péssimo e outros 30% consideram regular. Ou seja, a gente vê aí que como o STF, né, o judiciário, ele tem uma proximidade muito maior com esse governo do Lula, todo mundo que está próximo ao Lula, se ele afunda junto. E nessa questão, na avaliação se está positivo ou não, e o Poder 360 mostrando. Então você vai reparar que vários portais, vários jornais vão falar: STF precisa conhecer seu lugar na democracia, diz Steven Levitsky, que defende mandatos nas cortes. Então você vê aí que eles colocam autores, né, como as democracias morrem, eles vão colocando aí pessoas para dar essa opinião. Então o Estadão não dá opinião, mas ele chama as pessoas e começa a ganhar corpo, não só uma crítica ao Lula, mas quem está próximo e permitiu, ou vamos dizer assim, ficou próximo, né, ideologicamente ao Lula. Presidente da OAB critica Moraes por prender suspeitos de ameaçá-lo. E a OAB, que nunca, né, se posicionou contra Lula ou Moraes, agora está também ganhando coragem. Todos ganhando coragem. Estamos em 2024. Se aqui no meio do ano a gente já está nessa situação complicada, como será 2025 no meio do ano? Então você repara que as coisas vão ficar cada vez mais caóticas, na minha opinião, tá? É uma coisa que eu falei antes mesmo do Lula ser eleito e falei, é um processo natural, básico, simples, que as coisas seguiriam. Agora tem que ver se realmente as coisas vão ganhar corpo de uma forma tão absurda que pode até rolar um impeachment do Lula. Tem que ver. Limite de mandato para ministro do STF é totalmente ilegítimo, diz autor de Como as Democracias Morrem. A gente já falou aqui, mas a Gazeta do Povo, né? Então, mas todos estão ganhando coragem. O STF é o único órgão dos 3 poderes a pagar voos na primeira classe em viagens a trabalho. Então, aí a gente vê a Folha também. Então, de todos os lados você vai ver notícia ruim do Lula, seja do STF ou do Lula, em vários portais. Não importa se é Estadão, se é STF, todos estão dando alfinetadas. Porque, uma vez eu disse, as coisas vão ficar complicadas, até mesmo por os amigos do rei. Porque poucos serão amigos do rei. E alguns não terão uma vida fácil. A coisa vai ficar complicada, porque uma pressão muito grande acontecerá por todos os lados. Justamente porque o Lula ele tem uma posição. Ele tem um papel a desempenhar no Brasil e vai ter que realmente bater cabeça. Tese do STF para responsabilizar a imprensa por entrevista é usada em casos sem relação com o tema. Então você vê que CNN, todos estão começando, porque, olha só que interessante, essa questão do STF, onde, por exemplo, o jornal vai entrevistar alguém, o cara chega a falar, não, porque fulano político aprontou tal coisa, é corrupto, tal, dinheiro na cueca, tal. Se o cara processar, né, vamos dizer assim, o cara, aí o jornal também vai junto, tá? O jornal é culpado por uma entrevista dada, né? Então o que acontece? É meio que eles sabem que o grande problema, né? Tem as redes sociais que eles querem controlar, logicamente. É o meu canalzinho, a gente dá as notícias aqui, mas eles não estão com tanto foco ainda. Também tem foco, mas o que eu tô dizendo é, jornais, cara, são aí uma coisa que eles também querem controlar. Porque fazendo isso, o jornal, ele vai parar de entrevistar, porque ele vai ficar morrendo de medo. Ele vai chamar, você tem alguma denúncia? O cara tem denúncia, mas ele não vai poder veicular, ele não vai poder mostrar, porque e se der ruim? O jornal se ferra. Hoje em dia eles conseguem fazer, né, matérias atacando A, atacando B, né, mostrando a verdade, talvez, às vezes nem é verdade, mas enfim,
tem essa liberdade, a mídia tem essa liberdade. E os caras, eles querem o mundo perfeito. Qual que é o mundo perfeito para um político corrupto? Seria, você não consegue falar a verdade nunca mais. E a gente observa, espera que a gente consiga fazer o trabalho, porque tudo está se encaminhando para quê? Para pele das fake news, porque todo mundo que falar de uma notícia, o Google, por exemplo, vai ter que pagar para o jornal, essas coisas. A gente viu aí no mundo que em alguns lugares a lei passou e tiveram que fazer o quê? Simplesmente o Google fechou lá no lugar, né, no estado americano que for. Fala, não, então já que não pode ter notícia, eles fecham. Eu falei que aconteceria isso. Porque a Google não vai ficar pagando para todo o jornal, né, por todo lugar e link que aparece, tá? Agora vamos lá. Sem terra ameaça servidor federal. Encho de bala e eme você. O cara nervoso aqui, porque o MST ele tem ganhado corpo, coragem e vai ficar cada vez, né, vamos dizer assim, mais arisco, porque toda essa situação acaba afetando o Congresso, né? O Congresso começa a bater no MST, o MST começa a ficar revolto e na contramão do Congresso, o governo Lula chama o MST para planejar safra. E por que o Lula chama? Porque o Lula sabe que o MST sempre esteve do lado dele, né? Às vezes o MST até meio que briga com o Lula porque ele gostaria de ser um pouco mais revolucionário. E o Lula ele tenta fazer toda uma gestão, né? Não, tá cedo. É sempre uma questão muito estratégica. É a mesma coisa do impeachment, que alguém tá puxando o impeachment agora do Lula. Alguns direitistas sabem que às vezes está muito cedo, às vezes não pode, tá? Moraes vota para manter suspensão de leis que proíbem linguagem neutra. E Moraes aí fazendo movimentações globalistas, né, na questão da linguagem neutra. A gente já falou aqui, mas só para deixar claro, tá? Porque as possibilidades são inúmeras agora que o Lula está caindo. O STF ele pode se manter fiel ao Lula até o final, ou ele começar a falar assim, peraí, o Lula está caindo, então vamos empurrá-lo, tá? A gente já viu isso no passado, o Lula não foi preso à toa, tá? Então a gente vai observar, são brigas de ambos os lados, globalistas e comunistas em todos os lugares do mundo, tá? Na parada, Boulos diz que eleição em São Paulo será resposta ao bolsonarismo, né? E o Boulos, né, falando aí de eleição, ele também tem que estar ciente que ele, como é um projeto lulístico, né, do futuro, que é um cara que provavelmente a esquerda vai usar para substituir o Lula, se Lula está com problemas, Boulos também estará com problemas e vai afetar sua eleição, né? Simples assim. Luciano Hang venceu Jair Bolsonaro dentro da bancada do PL na Câmara. O empresário trabalhou pela aprovação de taxação de compras em sites estrangeiros, que é rejeitada pelo ex-presidente de quem é conhecido aliado. Na verdade, muitas pessoas chegaram pro Bolsonaro no seu mandato e falaram, não, a gente tem que taxar, tem que taxar, tem que taxar. E o Bolsonaro falou, não vou taxar. Lembra que eu me lembro muito bem trazendo o tweet dele aqui no canal. Falei, olha, não vou assinar nada, não vai taxar nada, e não taxou. Era o paraíso, né, das compras aí no exterior, né, ainda mais na China, para quem gosta de tecnologia e trabalha com isso, técnicos, etc. Agora está muito mais complicado e vai ficar mais complicado ainda. Você vê vários canais, sites aí aparece, né, sites especializados em tecnologia, fazendo vídeo, estão taxando. É muito legal, porque eu sempre falo, né, o povo brasileiro, ele é aquele tipo assim, o meu primeiro que o resto que se exploda. Então a gente sempre avisa, tá aqui há anos falando, vai ter taxa, vão taxar tudo, os caras querem arrecadação, sempre foi assim, essa é a história do comunismo, e nananana. O pessoal o quê? Finge que nada tá acontecendo, começa a destratar canais que falam de política, falam, não, você não presta, você é passador de pano. E aí quando acontece justamente o que a gente falou, né, os caras vêm com a maior cara lavada, vão taxar tudo. Sério? É verdade? Pois é, né, cara? A gente aqui, os doidinhos da política, que fala, né, a gente fica mal visto, mas tá certo, né? Esse é o problema. Somos chatos, mas também estamos certos. Donald Trump disse que sua campanha atingiu recorde de doações após condenação, tá? E o Trump ele foi condenado na questão da atriz lá. Eu nem cheguei a abordar esse tema, achei meio que desnecessário, mas tem a questão, espancamentos e abusos, a prisão dos horrores, onde Trump poderá cumprir pena. Falam que ele poderá cumprir pena. Eu não sei, né? Assim como foi Bolsonaro conseguiu bastante pix, né? O Trump conseguiu muito mais, né? Aqui na matéria já tava em 39 milhões, acho que já chegou a 50 milhões, nem sei quanto tá agora, de dólares, tá? É muito dinheiro, porque o povo, como tá dizendo aqui o Noblar, né? Eu não gosto de trazer o Noblar, mas às vezes tem que trazer. Era só o que faltava, a condenação de Trump ajudá-lo a se reeleger. Muito provavelmente.
Sempre falo, galera, cancelamento, polêmicas e problemas tem os dois lados, né? Às vezes você é cancelado, mas se você ficar em voga, se você ficar no falatório, você recebe aí atenção. E nesse caso do Trump é o quê? O mugshot, né? Ó, pra você ter uma noção, o DeSantis, ele estava muito bem aceito. Porque o Trump, ele teve um problema muito sério da questão do 881, a forma que ele agiu, como ele destratou a menina lá que acabou falecendo. Todos esses problemas acabaram afetando a imagem do Trump. E o Trump, ele fez declarações bem anti-direita depois de uma época que eu já citei aqui, são temas delicados que no YouTube não deixa comentar. Porém, o Trump, né, ele, depois que fez o mugshot, ele começou essas coisas vir para cima dele, ele ganhou muita força. Então ele está crescendo e por isso que o Noblar mostra preocupação e muito provavelmente as coisas podem virar. E como sempre, os republicanos, né, tem várias acusações dos democratas que eles têm proximidades com o pessoal vermelho e, sinceramente, depois de anos, eu estou percebendo que sim, porque Trump estreia no TikTok, que tentou banir quando era presidente dos Estados Unidos. Lembra do Trump? Era sempre China, falando China o tempo inteiro, China, porque é China. E agora ele vai lá e vai pro TikTok. Então o que acontece? Lembra do Trump? Ele apertou a mão do Kim Jong-un. Então tem toda essa estratégia, né? E assim como o Bolsonaro também fez. Então, os Estados Unidos ele é um ambiente complicado. Como os republicanos estão ferrenhos, estão apertados, eles vão lá e tentam falar para os comunistas: a gente vai deixar você em paz, deixa a gente controlar aqui os Estados Unidos, porque os democratas, que é inclusive uma postura assim do Biden, desse governo democrata, é uma coisa bizarra, sem sentido, uma fraqueza, um morde-a-sopra. Falar, tipo assim, quando falar, com a Hillary vai ter a guerra, né? A Hillary, inclusive os jornais, a gente vai falar de questão de pesquisas, né? Falar que 99% de chance da Hillary ganhar. Absurdo, negócio absurdo. 2016 foi um negócio inacreditável para quem acompanhou. E acabou que não aconteceu nada, né? O Trump ganhou e depois chegou o Biden. E você vê que é uma postura... Você não sabe o que está acontecendo, só que tem coisas complicadas acontecendo. Esse vídeo está ficando demorado, né? Hoje eu estou falando um pouquinho mais, né? Estados Unidos e aliados desafiam a ameaça nuclear de Putin e liberam o uso de armas contra a Rússia. Olha só que interessante isso aí. Parece que agora que mostra aí, estão na reta final, o Trump está ganhando muita força, estão fazendo de tudo para pegar o Trump, né? E os caras estão aí, né, próximos a ver os democratas talvez perdendo para o Trump. Eles começam a forçar a barra, né? Que talvez aconteceu um grande desastre mundial. E depois que fizeram isso, Putin bombardeia toda a Ucrânia após a OTAN liberar o uso de armas. Então você percebe que essa questão toda é muito complexa e pode ser que os caras meio que... Eu não posso usar a palavra, eu tô pensando muito que tem muitas palavras que eu não posso usar. Mas vamos dizer, se autoflagelar. Vamos dizer que eles se entram força uma guerra. E aí complica para os Estados Unidos e vai saber o que acontece no mundo. Não sei, tá? Eu, sinceramente, todo mundo sai perdendo. Eu não sei como vai ficar, mas com certeza o divisor de águas mundial é os Estados Unidos, as eleições dos Estados Unidos e a questão da OTAN, né? A OTAN ela é controlada pelos Estados Unidos de certa forma, né? Então muita gente vê assim, porque tem os comunistas, eles estão muito poderosos. Estão, tá? Me preocupa muito a força que eles têm e eles vêm cercando os globalistas de várias formas. Só que, sinceramente, a gente não pode esquecer que a OTAN são muitos países, né? Eu sei que o pessoal vai falar que a Rússia tem grande poder, a China tem grande poder. Só que os globalistas, eles agem de uma forma bem, assim, bem cautelosa, devagar, né? Democratas não morde a sopra. Mas quando o bicho pegar a mesa, a gente vê realmente quem é mais forte. Aí eu já não sei, né? Muita gente tem suas teorias. Eu, sinceramente, vejo a OTAN com grande força. A única coisa que me preocupa é a questão dos Estados Unidos, como ele acha. A gente está em momentos críticos, tá? Eu, sinceramente, vejo grandes problemas, né, com essa gestão Biden, mas me preocupa ainda mais, né, a questão do Trump, como ele agirá, como ele vai agir com países do terceiro mundo que são controlados pelo comunismo, né? Porque se ele fizer um acordo com os comunistas para evitar atritos, como ele fez no passado, como fica, né, o Brasil? Não sei. Netanyahu diz que não haverá cessar-fogo em Gaza antes de destruição do Hamas, tá? Como eu falei, Netanyahu não mostrava que estava recuando. O último vídeo que eu vi, ele pedindo desculpas, isso aí foi complicado. E por mais que essa notícia saiu, falam, tá, rumores que Israel aceita termos gerais de proposta de Biden para encerrar a guerra em Gaza. Diz o assessor do Netanyahu, tá? Ainda não tem essa notícia final,
Mas é isso que eu falei para vocês. Netanyahu, ele estava muito ferrenho. Ele sabe que provavelmente é o último mandato dele. Os ministros falaram para ele que vão aí acabar deixando ele de lado, porque eles não aguentam, né? Vamos dizer assim, eles não vão querer parar agora que já está tão avançado. Enfim, Netanyahu, ele resistiu bastante, né? Mas imagina, você tem os Estados Unidos do seu lado, do nada os Estados Unidos chega para você e fala para. E por que para? É loucura, né? Os democratas, eles são uma loucura. O homem é o primeiro vacinado do mundo contra o câncer de intestino. Aparentemente, muita gente apareceu com câncer de intestino, ninguém sabe a causa. E aparentemente já saiu uma espécie aí de vacina. Não sei se está dando certo ou não, mas a gente vai ficar de olho, tá? Porque é uma coisa inusitada, né? Do nada aí, o número... A gente viu vários famosos, inclusive, com esse tipo de câncer, sendo que no passado não tinha. Alguma coisa, talvez o alimento, acabou causando isso nas pessoas. Eu, sinceramente, acho tudo isso muito estranho. Eu espero que, por exemplo, para quem realmente tem esse problema, tenha uma vacina para curar isso aí, né? Agora, sinceramente, é tudo muito suspeito. Eleições no México, o candidato é assassinado horas antes da votação. Cara, o México é absurdo, tá? Número de 38 candidatos assassinados antes da votação deste domingo. Muita gente assassinada no México, né? Por isso que às vezes eu falo assim, o Brasil é um país ruim, mas olha, México eu acho que é o mais perigoso do mundo, né? Então o México tá competindo aí com o Brasil, mas pelo visto anda ganhando, tá? Sonda chinesa chega à face oculta da Lua para recolher amostras, né? A China tá aí correndo porque tem algo na Lua que é muito interessante para a China, para muitos países, e a gente já falou sobre isso aqui no canal, tá? E para finalizar, a Coreia do Norte suspende envio de balões com lixo ao sul após Seul ameaçar responder com K-pop. Parece meme, né? Mas não é não, pois de acordo com Pyongyang, o número total de balões enviados foi ainda maior, de 3.500 infláveis. Olha só quanto, carregando 15 toneladas de lixo. Então a Coreia do Norte mandando lixo. Aí falam aqui que era um papel, né? Um monte de lixo de verdade, né? Alguns dizem fezes, né? Eu não sei se eu cheguei a mostrar essa notícia aqui no canal. Mas olha só, ao enviar os objetos ao espaço aéreo vizinho, né? Pyongyang afirma estar devolvendo na mesma moeda ações de desertores norte-coreanos que vivem na Coreia do Sul e espalharam panfletos e várias coisas sujas na fronteira. Ativistas sul-coreanos enviam regularmente infláveis contendo panfletos anti-Pyongyang, comida, remédios, dinheiro e pendrives com vídeos de música de K-pop. Imagina você, né? As caixas de som aí estourando na fronteira, tocando um BTS, um Super Junior, né? Que mais essas bandas aí, o Girl Generation, todo tipo de K-pop do mundo lá para afetar os norte-coreanos, né? Eu falo, eu ando gostando muito inclusive, de produções coreanas, tanto jogos, seriados, reality shows. É um povo muito, vamos dizer assim, educado, consciente. E Coreia do Norte enchendo o saco com lixo, né? Enfim, vamos seguindo porque é aquilo. Se acontece alguma coisa mais grave, porque o Biden tá cutucando o Putin, a gente talvez veja aí, tipo assim, desencadeia para todo mundo, né? Porque aí tem China, Taiwan, tem a Coreia do Norte, né? A Coreia do Norte vai fazer a festa ali, né? Vai para cima do Japão, vai para cima da Coreia do Sul, né? Vai para cima, por todos os lados, né? E a gente não quer isso, né? A gente espera que nada disso aconteça, a gente tenha um pouco mais de paz na vida, né? A gente sabe que um dia vai acontecer, mas que demore muitos e muitos anos, tá? Mas vamos ver. Eleições americanas, a gente vê o que acontece, né? Vamos ver se os Estados Unidos conseguem domar, se vai ter algum tipo de estratégia para evitar essa tensão absurda. Nunca teve uma tensão tão grande. Eu falei, os democratas, eles chegam para começar guerras. Foi isso na história, tá? E republicanos nunca foram para esse lado. Eles sempre, vamos dizer assim, negociaram e tentaram deixar a coisa controlada. Vamos ver o que o Trump vai fazer se ele ganhar. E a gente espera aqui no Brasil que a gente tenha um pouco de paz. Eu acho que, como a gente está vendo as notícias aqui, eu acho que tem possibilidade do Lula começar a desidratar e aí ter um ciclo novo de
Mas, como eu falei, social-democracia, nada que a gente gostaria, né? De 2017, 2018, a gente esperava que o Brasil se levantasse, o gigante acordasse e as coisas ficassem melhor. Bom, enrolei demais no vídeo de hoje, peço perdão, né? Vocês devem estar ocupados aí, mas o importante é que a gente se comunique um pouquinho mais. Eu estou pensando, era para ter ativado o meu canal lá, o Lilo Talk esse final de semana, mas vou começar a postar vídeos lá, onde eu vou fazer mais freestyle, que é mais ou menos o que eu sempre fiz há mais de 15 anos, que é falar mais e ter menos notícias, mais opinativo, tá bom? Muito obrigado, a gente se fala em breve, até mais.